Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso Eletrocardiograma Prático. Nós estamos no módulo 1, o eletrocardiograma normal, e nesse capítulo, nessa sessão, a gente vai estudar os parâmetros normais das ondas, intervalos e segmentos, ok? E no próximo capítulo, a gente vai juntar tudo e vai fazer a análise de um traçado eletrocardiográfico completo, tá bom? Claro, a gente vai começar vendo um eletrocardiograma normal para a gente poder juntar tudo que nós vimos dentro desse módulo. Então, agora nessa lição, nesse capítulo, que é o capítulo dos parâmetros normais, a gente precisa começar falando de algo que até agora a gente não falou, que é da análise do papel do eletrocardiograma. Então, lembra que a gente comentou? O nosso coração, ele gera um vetor. Esse vetor é captado por uma plaquinha de metal da máquina. E essa plaquinha de metal que capta o vetor vai inscrever esses vetores aqui no papel do eletrocardiograma, que ele tem algumas características bastante interessantes que a gente precisa lembrar. Primeiro, ele é um papel milimetrado. Então, cada quadradinho, tanto na altura como na largura, mede 1 milímetro. E a cada 5 milímetros, ele tem essas linhas, destacadas em vermelho. Então, cada linha dessa, ele é de 5 milímetros em 5 milímetros. Então, ele é um papel milimetrado, tá? E ele tem aqui uma marcação com uma linha mais escura a cada 5 milímetros, tudo bem? Tanto na horizontal como na vertical. O que também é importante vocês saberem, quando a máquina capta o vetor, ok? Cada 1 milivolt ele vai inscrever em 10 quadradinhos, tá bom? E aqui a gente está falando da altura do papel. Então, quando ele capta um vetor grande, exemplo, num paciente que tenha sobrecarga do coração, então aquele vetor é grande, ele vai captar, então ele vai inscrever num número maior de quadradinhos, tá? E com relação à largura, gente, o papel caminha numa velocidade de 25 milímetros por segundo. Então, cada pequeno quadradinho, ele tem 40 milissegundos, tá bom? Então, estamos falando agora aqui da duração. Então, esses elementos são os elementos mais importantes que vocês têm que saber do papel. Ele é um papel milimetrado, tá bom? O tamanho do vetor, que está influenciado ali no capítulo das sobrecargas, ele gera vetores grandes. Da mesma forma, vetores menores, que a gente chama de baixa amplitude, no tamponamento cardíaco, em pacientes muito obesos, vão ter um complexo pequeno. Agora, a largura, ela é calculada por conta da velocidade. Ele é um papel que corre, ele não é um papel que fica parado. Ele corre. E ele corre numa velocidade de 25 milímetros por segundo. Então, cada pequeno quadradinho tem 40 milissegundos, tá bom? E isso vai ser importante agora, porque a gente vai ver os parâmetros. Então, cada onda vai ter a sua altura e a sua largura definido por esses conceitos. Então, vamos começar pela onda P. Aqui na tela de vocês, a onda P normal, então vamos lembrar que a onda P representa a despolarização atrial. Uma onda P normal tem uma duração menor ou igual do que 110 milissegundos, tá? 110 milissegundos são quase 3 quadradinhos, 3 quadradinhos, 3 vezes 4, 120. Então, 3 quadradinhos dariam 120 milissegundos. Se a gente voltar aqui nesse papel do eletrocardiograma, e eu der um zoom, significa que uma onda P normal, ela não pode ter aqui, olha, mais do que 3 quadradinhos. Ela tem que ser curta, ela tem que ter uma duração bem pequena para ser normal. E a amplitude também, ela tem que ser uma amplitude menor do que 2,5 quadradinhos, tá bom? Então, fica até mais fácil a gente pensar assim, ela não pode ser mais larga do que 2,5 a 3 quadradinhos, e não pode ser mais alta também do que 2,5. Então ela tem que ser estreita e tem que ser bem baixa, porque isso representa ali a parte da amplitude desse átrio. Agora, na parte do eixo, em que a gente lembra aqui do plano frontal da rosa dos ventos, ela fica com o eixo entre 0 e 90 graus, tá bom? Então, em geral, é bastante frequente a gente ver a 60 graus, mas ela pode ser, mais horizontalizada ali perto de 0 graus, ou ela pode ser até mais verticalizada, mas não pode passar,
né, acima de 0, nem além de 90. E, normalmente, ela não é nem para frente, nem para trás. Por quê? O átrio direito está para frente e o átrio esquerdo está para trás. Então ela fica no meio do caminho quando eu penso no eixo horizontal, tá bom? Então é normal, lá em V1, a gente olhar uma onda P bifásica, um pouquinho positiva, um pouquinho negativa, mostrando que ela não está nem para frente, nem para trás. A configuração é arredondada, tá? Então ela tem que ter essa característica bem redonda, isso é uma onda P normal, e se ela tiver um entalhe, ó, tá vendo? Isso que eu fiz aqui é o que a gente chama de entalhe, ele não pode ser maior do que um quadradinho, tá? Então, aqui um desenho da onda P normal, ó. A onda P, ela é redonda, a primeira parte dela que a gente viu é o átrio direito despolarizando, depois o átrio esquerdo. Por que isso é relevante? Porque quando o átrio direito, né, na sobrecarga atrial direita estiver alterado, ele vai acabar alterando o tamanho, tá, dessa onda, ó, a amplitude, ela vai aumentar a amplitude. Por outro lado, quando você tiver uma sobrecarga do átrio esquerdo, ele vai acabar alterando a duração e ela vai gerar esse entalhe. Então olha como é legal a gente entender tudo que a gente entendeu antes para depois ficar claro o nosso estudo das patologias. Agora vamos dar uma olhada nos critérios, nos parâmetros normais do complexo QRS. Então agora aqui na tela de vocês, ó, duração, né? Da mesma forma, gente, menor do que 3 quadradinhos. Então o QRS tem que ser estreito, ele não pode ser mais largo do que 3 quadradinhos, tá? Quando ele tem mais do que 3 quadradinhos, a gente começa a ter os critérios para bloqueios de ramo, que a gente vai estudar. Bloqueio de ramo esquerdo e bloqueio do ramo direito. Então ele tem que ser um QRS estreito. O que mais? A amplitude, que é o tamanho do QRS, depende de onde nós estamos olhando esse eletrocardiograma. Então, se nós estivermos olhando aqui nas derivações clássicas, ok? O tamanho normal deste eletrocardiograma é no mínimo 5 milímetros, tá? E no máximo 20. Por isso que essas linhas mais escuras ajudam a gente. Por exemplo, aqui ele tem um pouco mais do que 5, tá normal. Aqui ele já é maior, mas não tem 20. Então, amplitude normal. Se tiver menos de 5, baixa amplitude. Mais de 20, começa a ter ali pistas de que você pode ter sobrecarga. Agora, se você vier aqui para as precordiais, aí a amplitude tem que ser no mínimo 10, tá? E no máximo 30. Então até aqui, ó, que eu tenho 5, 10, 15, 20 e pouco, eu tô tranquilo, não tem mais do que 30, tá bom? Então você vê que ele muda se eu tô pensando nas clássicas ou nas precordiais. Agora com relação ao eixo, o eixo do eletrocardiograma, ele vai de menos 30 a 120. Vamos relembrar na rosa dos ventos. Então, se nós olharmos no eletrocardiograma, de novo, que estamos usando como exemplo, né? Olha só, aqui é a rosa dos ventos. Então, o eixo normal do QRS, ele tem que ser no máximo até menos 30, ok? E aqui, no máximo até 120. Então, ele normalmente é entre 0 e 90. Se ele vier um pouco para esse quadrante, ele não passa de 120. E se ele vier para a esquerda, não passa de menos 30, ok? E a gente vai explicar como é que você mede esse eixo na próxima aula, na próxima discussão, que é olhando o eletrocardiograma normal. E por final, a configuração do QRS depende de onde você está observando, que é aquilo que a gente chamou atenção. Então, voltando aqui para o nosso eletrocardiograma, se você está olhando o QRS, por exemplo, na derivação D1, ele normalmente tem esse RS. A gente já vai estudar como é que eu dou nome para as ondas. Se eu estou olhando em AVR, ele tem um Q profundo e um R, né? Aqui as ondas todas são negativas. Se eu estou estudando aqui nas derivações precordiais, ele tem um RS, olha. E aqui ele tem QRS. Então, como é que eu dou o nome dessas configurações do complexo QRS? Bom, então foi feita uma convenção de que todas as vezes que você vem na linha, tá? Na linha isoelétrica, e tem uma primeira deflexão negativa seguida de uma positiva, isso recebe o nome de onda Q. Ao mesmo tempo, uma primeira deflexão positiva recebe o nome de R. Então, olha como você leria, tá? Este complexo QRS é composto pelas letras QR.
E a gente lê assim mesmo, tá bom? Ele continua chamando complexo QRS. O nome dele é complexo QRS, mas qual a configuração? QR. E notem que interessante, esse QR pode aparecer numa derivação, por exemplo, como V6 e ser normal, mas nunca em V1. Você nunca teria isto aqui em V1, né? Inclusive, se você encontrar, seria um critério de sobrecarga ventricular direita gravíssima, entendeu? Então, olha que interessante como a cara do QRS normal depende de onde você está vendo. Vamos continuar. Linha isodifásica, uma primeira deflexão positiva. R. Como é que você iria ler esse daqui? Eu falaria que este complexo QRS é composto pela letra R, só. É composto pela onda R. Vamos continuar. Linha isodifásica, primeira deflexão positiva, R. Uma deflexão negativa seguida de uma positiva ganha o nome de S. Então, este complexo QRS é composto pelas ondas RS. Vamos ver esse. Uma negativa seguida de uma positiva, Q. Uma primeira positiva, R. E uma negativa seguida de uma positiva, S. Então, este sim seria classicamente um complexo QRS. Vamos dar uma olhada em mais um? Vamos lá. Eu vou até dar um zoom aqui, olha. Acho que dá para aumentar. Então, ó, linha isodifásica, primeira positiva, R. Uma negativa seguida de uma positiva, S. Uma segunda deflexão positiva, R'. Então, isso daqui, ó, R, S, R', é clássico de bloqueio do ramo direito, lá em V1. A gente vai estudar. Vamos ver esse. Onda R, primeira positiva, onda S, uma negativa seguida da positiva, uma segunda positiva R' e uma segunda negativa S'. Então, esse complexo QRS tem RS, R', S'. E esse último, ele é muito especial. Olha por quê. Eu tenho uma linha isodifásica e eu tenho uma onda negativa. Mas lembra que a gente dava o nome, ó, de onda Q para uma negativa seguida de uma positiva. Essa não é seguida. Ela é uma onda negativa pura. Então, esta é chamada QS, ok? O nome dessa onda é QS e que ela é muito vista nos infartos antigos. Ela é uma cicatriz de infarto antigo. Vamos avançar. Parâmetros da onda T. Então, normalmente, a gente não mede a duração do T. A gente mede a duração do intervalo QT. A gente já vai explicar, tá? Eu não meço também a altura da onda T, tá legal? O eixo dela, normalmente, ela é positiva, onde o QRS é positivo. Agora, esse é o parâmetro mais importante. Ela tem que ser assimétrica. Olha o que significa assimétrica. O começo dela ele é aqui, né, muito mais lento do que o final. Então, se você pegar o ápice dela e dividir com uma reta, esse lado tem mais espaço do que esse lado. Portanto, ela é assimétrica. Uma onda T normal é assimétrica. E esse é o elemento mais importante que você tem que gravar com relação à onda T. E a duração que nós comentamos, a gente não mede a duração da onda T, mas a gente mede do intervalo QT. Então, o intervalo QT vai do começo do QRS até o final da onda T ou da onda U, se ela estiver presente. Então, esse intervalo é um intervalo muito importante, porque quando ele está longo, ele tem risco, inclusive, de arritmias perigosas. A gente vai estudar. Acontece que ele varia com a frequência cardíaca. Na verdade, todas as ondas variam com a frequência cardíaca. Quando você está taquicárdico, tudo fica mais juntinho, né? Fica menor, com, na verdade, duração menor. A onda P fica com menos duração. O QRS fica com menos duração. Quando você está bradicárdico, tudo aumenta de duração. E como esse intervalo QT ele é tão importante de ser medido, porque quando ele está largo, ele tem risco de morte súbita, a gente usa uma fórmula chamada fórmula de Basset, que corrige esse intervalo pela frequência cardíaca. Vocês não precisam saber de cor, até porque a maior parte das máquinas hoje dá pronto isso para vocês, mas é importante saber que nos homens ele tem que ser menor que 450 milissegundos e nas mulheres menor do que 470 milissegundos. Se tiver maior do que isso, intervalo QT aumentado, QT longo. E para terminar,
vamos ver os parâmetros de intervalos importantes, também como o intervalo PR. Então, intervalo, gente, tá? Ele contém uma onda, ele é diferente de segmento, que não contém uma onda. Então, o intervalo PR é do começo da P ao começo do QRS, e ele tem que medir de 3 a 5 quadradinhos, ou 120 a 200 milissegundos. E ele está muito relacionado com a condução dentro do nó AV, né? Então, quando eu tenho um intervalo curto, alguma coisa está ajudando ele passar rápido pelo nó AV, ou eu tenho uma via anômala, um atalho. E quando ele está muito longo, eu tenho bloqueio desse nó AV, a gente vai estudar no capítulo das arritmias, tá? Os bloqueios AV. E aí nós vamos chegar à análise do eletrocardiograma normal, que não vai ser visto nesse vídeo, vai ser visto no próximo vídeo, onde a gente vai juntar todos os conceitos para que a gente possa, então, concluir esse primeiro módulo. Grande abraço!